O ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, vai ocupar o lugar na Câmara do ex-deputado agora, deputado cassado Deltan Dallagnol, e é com o deputado Rauli que nós conversamos agora nesta edição do Jornal da Manhã. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela gentileza por participar da nossa programação. Bem-vindo. Eu que agradeço, muito bom dia, Jovem Pan, a todo o estado de São Paulo e a todo o Brasil. Estamos aqui diretamente de Londrina, norte do Paraná, e à disposição para conversar com o seu público. Muito obrigado. Deputado, foi uma determinação do ministro Toffoli do Supremo que essa vaga não ficasse com o PL, mas sim com o Podemos. Então, o senhor assume essa vaga, mas há uma discussão sobre o número de votos que o senhor teve. O senhor acha que é possível que o senhor sofra contestações nos próximos dias em relação a essa vaga? Então, vamos explicar. A Constituição brasileira fala em voto proporcional, né, para deputado federal, estaduais e municipal. Então, o que é o voto proporcional que a Constituição brasileira diz? Monta-se uma chapa a cada partido e hoje a legislação eleitoral exige que a chapa tenha cota de mulheres, cota de negros, e você investe numa chapa. Foi o que o Podemos do Paraná fez nas eleições de 2022, não só no Paraná e no Brasil inteiro, e todos os partidos. Então, nós tínhamos 31 candidatos e fizemos 430 mil votos, incluindo o nosso puxador de voto, do Dr. Deltan Dallagnol. Okay? Isso dá direito, no Paraná, a 2 cadeiras. Como há uma cláusula de barreira na legislação eleitoral recente, que eu entendo que ela é inconstitucional e esdrúxula, eu perdi essa primeira vaga de outubro. O Podemos fez 2 cadeiras legítimas pelo voto do povo, que queria ter 2 deputados do Podemos em Brasília, só ficou com um, com o Dr. Deltan. Com a perda da vaga do Dr. Deltan, o Tribunal do Paraná, monocraticamente, deu a vaga para um deputado que não tem nada a ver com a nossa chapa pura, porque não tem mais coligação, e deu para um outro deputado. E nós contestamos isso, falamos, olha, isso é inconstitucional, ilegal. Inclusive, tem decisão recente do Supremo, do ministro Barroso, de que o suplente não precisa preencher a cláusula de barreira, que, aliás, ela é inconstitucional. O voto majoritário no Brasil é para presidente da República, governador e prefeito e senador, não para deputado. Então, para que você monta a chapa, faz todo um esforço para fazer voto de legenda, e faz voto para eleger 1, 2, 3, 4, 5 deputados, se você não pode ser suplente. Eu fui diplomado suplente em novembro do ano passado, lá no Tribunal Eleitoral, foi lá no Positivo do Paraná, e eu recebi o diploma de primeiro suplente. Então, o que o ministro Toffoli, ele reparou o direito nosso, incontestável, legítimo e constitucional. Então, não há que discutir mais esta questão, e foi muito oportuno essa discussão para acabar com essa excrescência que é a cláusula de barreiras. Perfeito. Deputado, na sequência, os nossos comentaristas também questionam o senhor, começando por você, Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Como o senhor avalia a cassação de Deltan Dallagnol pelo TSE e quando o senhor espera poder ocupar a vaga na Câmara dos Deputados? Bom, decisão judicial não se contesta, né? Eu tenho 50 anos de vida pública, já disputei 19 eleições. Em 2 eleições em Londrina, meu adversário estava impedido de ser candidato aqui pelo Paraná, e quando chegou em Brasília, o Tribunal Eleitoral reverteu e deu o direito dele ser candidato. Tanto que na segunda vez ele ganhou o segundo turno de mim, por menos de 1% de votos, e 2 dias depois o Tribunal Eleitoral Superior cassou a candidatura dele. Ao invés de me dar o mandato, mandou fazer um terceiro turno, que eu acabei perdendo, porque juntaram as forças do primeiro colocado e terceiro. Então, decisão da justiça se cumpre. Você pode não gostar. Claro que o Dr. Dallagnol, ele é um homem ilibado, um homem de conduta reta, um grande homem público, né, um grande promotor de justiça. Então, o que nós temos agora é olhar para frente, e ele mesmo me telefonou ontem, me dando os parabéns, que está torcendo por mim, e eu disse que honraria
também os seus eleitores, os seus princípios que ele vem defendendo. Claro que ele é da área jurídica e eu sou da área econômica. Eu sou o pai do Simples, do Super Simples. Eu que fui o relator da lei de SA, autor da lei de SA, da lei de exportação, a primeira lei de transparência de contas públicas do Brasil. Então, a minha atuação em 28 anos de Congresso e também como secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes, sempre foi na área econômica, desenvolvimento econômico, industrial, social, mas são características que se complementam. Eu também defendo os princípios que o Dr. Deltan defende, né, do princípio da moralidade pública, da exação, o princípio, né, o direito à vida, à família, né, essas pautas. Claro que cada um tem o seu estilo. Então, e lamento que o Congresso brasileiro tenha perdido o Dr. Deltan. Luiz Felipe Dávila. Deputado Luiz Carlos Rauli, bom dia. O senhor também tem um papel importante na questão da reforma tributária. Aliás, um dos projetos que está tramitando foi de autoria sua. Então, o parlamento ganha um reforço em alguém aí que defende a reforma tributária. Como o senhor chega no parlamento disposto a comprar essa briga para fazer com que a reforma tributária finalmente saia do papel e o Brasil consiga simplificar as regras de um sistema complexo que hoje é um dos pilares do tal do custo Brasil, que custa ao país mais de R$1 trilhão. Como será a sua atuação nesta matéria de extrema importância para o país? Olá, Dávila, prazer em revê-lo aqui. Então, eu já venho trabalhando, mesmo sem mandato, eu não fui eleito em 2018 e assumi essa bandeira porque em dezembro de 2018 eu aprovei na Comissão Especial da Câmara a PEC 293, o relatório da PEC 293, que cria este sistema, exatamente este de IVA nacional, destino único, que está sendo criado agora na PEC 45. A PEC 45 e a 110 são irmãs gêmeas, né? Tanto o CECIF do Bernardo Api, o Eurico Santi, o Nelson Machado, como o Baleia Rossi, que é autor da PEC, quanto a minha PEC no Senado, que é patrocinada por 66 senadores, capitaneado pelo Davi Alcolumbre, relatado pelo Roberto Rocha, e na Câmara a PEC 45 é relatada pelo grande parlamentar Aguinaldo Ribeiro e coordenado pelo Reginaldo Lopes. Ela tem uma identidade grande, que é o IVA adotado em 173 países do mundo e é o IVA recomendado pela OCDE. E esse IVA, que vai chamar IBS-CBS, é a chave da porta de entrada do Brasil na OCDE e na modernidade. Então, eu participei de todas as reuniões, ainda ontem, eu participei da leitura do relatório de diretrizes do Aguinaldo, fiz pronunciamento, mesmo sem ser deputado, o deputado Reginaldo Lopes me deu a palavra. Eu tenho aconselhado, não sou do governo, né? Sempre fui um adversário do PT, mas nessa matéria nós temos um ponto comum. O IVA, ele é bom para o Brasil, ele é bom para a agricultura, para a indústria, o comércio, os serviços, ele é bom principalmente para o consumidor, porque nós vamos limpar essa gordura trans, essa nojeira da guerra fiscal, das renúncias fiscais, da inadimplência, do contencioso, né? E que são os maiores do mundo. O contencioso tributário brasileiro, levantado pelo INSPER, é mais de 90% do contencioso do mundo. E a inadimplência do Brasil é algo inadmissível. Chega a 45% do PIB, 4,5 trilhões, e o contencioso a 7,5 trilhões de reais. Então, a reforma do IVA, ela hoje é uma necessidade imperiosa do Brasil. Estamos atrasados 40 anos. Então, o modelo nosso vem errado desde a emenda constitucional 65 e vai unificar. Sim. Nós vamos fortalecer as finanças públicas, combater a sonegação, que é uma das maiores do mundo, né? Vão acabar com essa guerra fiscal, acabar com a inadimplência, implantar um IVA de última geração, 5.0, de cobrança eletrônica, onde o imposto será retido no ato da transação de compra e venda. Então, isso vai ser uma evolução. Estou apoiando e continuarei com mais força, porque tem a emenda constitucional, primeiro, na Câmara e Senado, as leis complementares e a implantação. Então, com o mandato que está sendo me dado,
eu vou criar mecanismos junto com os colegas da Câmara e do Senado para que essa implantação seja mais rápida possível e mais transparente. Que o Brasil entre no trilho rumo ao primeiro mundo, que com o crescimento zero dos últimos 10 anos, nós vamos reverter isso para um crescimento de 6, 7% ao ano, porque o Brasil é o maior potencial econômico do planeta Terra. Deputado, na sequência, Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. Nós temos na presidência da República o Lula, que já foi parlamentar, está presidente pela terceira vez, elegeu sua sucessora, a reelegeu. Entretanto, quando ele ocupa essa cadeira agora, ele demonstra uma dificuldade muito grande em construir uma base no Congresso. Com toda a sua experiência, o que o senhor avalia que deve ser o papel da oposição nesse momento? A oposição está conseguindo ser efetiva para mostrar a desordem que existe no governo Lula? Então, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, o 184º pior do mundo, e o pior sistema político do mundo, né? Com exceção dos Estados Unidos, todos os demais países, principais países do mundo, são parlamentaristas, com o presidente da República, outros com monarquia. E esse é o principal erro do Brasil. O presidente da República, pode ser quem for desde lá de trás, tem que ser chefe de Estado, tem que fazer a representação do país. E o gabinete tem que ser um gabinete de ministro. Pode conciliar isso dentro do presidencialismo. Então, a base parlamentar é fluida, ela é por tema. Se você tem um tema de interesse do governo e é de interesse nacional, é votado, como ali foi votado a questão do arcabouço fiscal, né? E tantas outras matérias. Mesmo no governo passado, foi por tema, eu vi a aflição que tinha o governo anterior e todos os governos anteriores em manter base. Com a reforma tributária, assim como a Previdência, a Trabalhista, o teto de gasto e agora o arcabouço fiscal, não tem problema. Se a matéria é nacional, não tem problema. E também a maioria do parlamento, que é de centro, centro-direita e centro-esquerda, não é de extrema-esquerda nem de extrema-direita, ele tem a sua pauta própria, né, como o marco temporal e outras pautas. O importante, eu quero dizer a vocês, que nós temos que ter uma agenda nacional, sair dessa agenda policial, dessa agenda que esse é um problema, é um trabalho do Ministério Público e é um trabalho da Justiça, da Polícia Federal e das polícias civis. Não é um trabalho do parlamento transformar em delegacia de polícia. Quer dizer, CPI toda hora. As CPI são um espasmo de fiscalização. Eu acompanho e participo, fui presidente do Parlamento das Américas por 4 anos, que congrega os 35 países das Américas, e participei de inúmeros fóruns internacionais. O parlamento tem que fiscalizar o governo 24 horas, o orçamento, elaborar o orçamento, ser determinante na aplicação do recurso, na fiscalização do recurso e fazer boas leis. Então, nós vamos tentar construir, junto com os líderes do Congresso, né, uma agenda positiva, uma espécie de um bloco de economia moderna que vai juntar todas as frentes parlamentares que nós temos no Congresso. Essa é, pelo menos, a minha intenção. Perfeito. De ajudar o Brasil a sair dessa agenda negativa, punitiva, restritiva, para uma agenda futuro. Nós temos 210 milhões de pessoas, mais de 50 milhões de jovens, crianças estão estudando, querendo luz para o futuro. Nós não podemos ficar com crescimento zero. Esse é o drama brasileiro que eu venho alertando. Eu já fiz mais de 470 palestras só desse tema último da reforma tributária, desde que eu saí do Congresso Nacional. E a Jovem Pan tem um papel importante nisso. Vamos focar o desenvolvimento econômico, as leis são boas, combater a sonegação, combater a corrupção, sim, sempre, né? Sistematizar isso, fazer com que os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, CGU, Ministério Público e o próprio Congresso, que tem as suas comissões específicas para isso, fortalecendo e unificando a fiscalização, o cumprimento da LRF, a cumprimento das responsabilidades, né, que são inerentes à atuação da atividade pública
no Brasil e em qualquer país do mundo. Deputado Luiz Carlos Rauli, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. O senhor é do Podemos do Paraná. A gente vai voltar a se falar sobre a tramitação da reforma tributária proximamente. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a todos vocês da Jovem Pan e a todos os telespectadores aqui de Londrina, do Paraná, esse belo estado de amor do Brasil. Mando o meu abraço fraterno. Foco, força e fé em Deus. Deus está abençoando o nosso país. Vamos encontrar o nosso rumo, unindo toda a sociedade brasileira a cicatrizar, porque só ele pode cicatrizar todas as feridas acumuladas pela política brasileira. Um abraço fraterno. Obrigado.